E aí, tava quietinho aqui na área, como é que você tá? Beleza? Deixa eu só arrumar aqui meu fone. Como é que você tá? De onde é que foi que você veio? Deixa eu botar meu óculos, pessoal. Por que você tá usando óculos? Por que você quer ser descolado? Na verdade, porque eu dou valor numa Juliette. Segundo, porque esse flash no meu olho me atrapalha. Acaba que eu fico um pouquinho com a lacrimejando muito. Então você vai me ver de lupa. É porque de fato essa luz acaba me incomodando e a lupa já deixa. Além desse ar diferente, o que esse maluco tá falando coisa de Deus aí, falando coisa de ansiedade e depressão e vem querer botar uma lupa dessa? Mas é justamente para que isso entenda que eu sou um ser humano igual você, independente do assunto que eu estou falando, eu estou aqui para poder te ajudar. Primeiramente, para você que chegou aqui, desce logo o dedo nesse like aí. Vamos começar. Se você meter o dedo no like, eu vou entender que de fato você quer fazer parte de um crescimento de uma comunidade, onde a minha intenção aqui é te tirar dos vícios, do estresse, da ansiedade e da depressão. Esses vídeos que vocês estão vendo nas redes sociais é um vídeo onde eu estou eu estou em uma aula fechada num grupo do Telegram, onde a gente está testando algumas pessoas para poder é, ver se elas vão conseguir, se esse conhecimento de fato que eu estou passando, que me ajudou a sair de vícios, me ajudou a sair da depressão. Eu sou um ex-depressivo, sou um ex-desistente da própria vida. Para quem não sabe, eu tive 4 EQMs devido muito uso e abuso de substância química. Então, nesse caso, a gente está testando, eu junto com o meu mentor, para que a gente consiga entregar esse conteúdo e se ele tiver valor para você, que você fique, que você parta, né, faça parte dessa comunidade que é o Tava Quietinho. Eu queria falar com você, gente, sobre um tema aqui que a gente precisa falar, porque em uma das lives ou em um esse vídeo vai ficar aberto. Não deu para gravar live porque infelizmente tá travando a minha internet, mas vou ver se eu consigo manter aqui sem o óculos. Mas eu falo em alguma das lives e você vai ver acho que algum desses vídeos picotados que ainda que eu te ensine tudo aqui sobre o que eu sei, a gente não vai conseguir te tirar plenamente da ansiedade e nem da depressão. Em que sentido? Porque talvez eu consiga te tirar dos níveis altos, te deixando sempre no agora. Mas o cérebro ele tem um grande quesito que é trabalhar de forma automática. Então você vive no automático ou, de certa forma, você ali é, não se toca muitas das vezes que você está no automático. Vou te dar um exemplo. Se você já foi assaltado, se você já passou por algum tipo de assalto, e porque o assalto é muito importante falar, porque um assalto, se você já sofreu um assalto, você passou aquela sua vida toda na sua mente, em fração de segundos. O último encontro com o pai, com a mãe, se você tem filho, seu filho, se você tem sua esposa, passa um filme na cabeça. Aquilo ali nada mais é o tomar de assalto, aquele momento do agora, onde o seu cérebro entra em choque com a realidade, onde ele está transitando entre o passado e o futuro, e tem que entrar no agora. Então, quando ele entra no agora como um trauma. E, de certa forma, quando entra nesse trauma, você começa a ver todo aquele filme na sua mente em questão de segundos. Parece que a sua vida vai acabar ali. E, de fato, o fim lembra o começo. Então, é por isso que esse filme também passa na sua cabeça. Isso é um papo desse fim lembra o começo para uma outra história. Não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Mas esse estar no agora, de certa forma, quando você, muitas das vezes, está, de certa forma, vendo a sua vida passar, é aquele estalo do agora. Então, onde você tem que estar é no agora. Onde você tem que transitar é no agora. O seu cérebro fica no passado e no futuro, porque ele quer economizar energia, porque de certa forma ele não quer gastar a energia por ser preguiçoso. E lembra, seu cérebro sofreu desde a queda do homem do Éden. O homem não teve mais aquela mordomia de ter Deus ali como companheiro intimamente descendo no jardim. Então o homem teve que lavar a terra, teve que se multiplicar pela terra, teve as guerras e tudo aconteceu até o dia de hoje. Hoje seu cérebro ele vive numa vida do qual ele sempre sonhou, porque ele já pode ficar em estado praticamente vegetativo, porque você pode ficar só com o celular na mão pedindo comida, pedindo
transporte, então ele não precisa mais andar, gastar energia de caminhar léguas, como era antigamente. Ele não precisa mais cavalgar. Agora ele pode pedir um Uber e entrar num carro e seguir viagem. Muitas das vezes o seu estresse hoje, a sua ansiedade é porque a sua comida no iFood atrasou 5 minutos. Cadê minha comida que já atrasou 5, 10 minutos? Antigamente, para você pedir uma comida era telefone, você, né, discava, era rodando ali. E se tivesse o Disque Pizza, né? Então, Telepizza, olha, tem pizza, tem, ó, conta daqui a 1h30, 2 horas, você não acompanhava, você só sabia que ia chegar quando, bibi, chegou, vamos lá. Você não ficava naquela, olhando o mapa se a moto já saiu, se não saiu para entrega. Hoje, devido à tecnologia, a gente vive desse jeito, onde a gente fica aprisionado ao comodismo, mas automaticamente fica mais ansioso. O que vinha para nos trazer liberdade, que seria o celular, ele liberdade de tempo, ele nos toma esse tempo com uma forma de vício, né? Você fica ali muitas das vezes gastando energia, gastando tempo, horas na rede social, porque a dopamina ali muitas das vezes é muito melhor. E engraçado que essa dopamina barata de você pegar no celular quando você está comendo, quando você está no banheiro, quando você está dirigindo, quando você está fazendo algum tipo de atividade que era para somente estar presente, você está ali com o celular, essa dopamina se compara a uma pessoa que, de fato, fuma algum tipo de entorpecente, que toda hora ele está ali, ó, dando aquela calibrada, dando aquela puxadinha na questão do, do uso de entorpecente. Por quê? Porque todo tempo você quer essa dopamina barata. Você já acorda, você já pega o seu celular. Se você não é assim, parabéns. Mas a grande maioria da sociedade mundial que tem acesso à tecnologia faz isso, tá? Então, se 2 bilhões de pessoas acessam as redes sociais todo dia, no mínimo 70, 80% delas acorda. A primeira coisa que elas fazem é quem mandou bom dia, quem mandou mensagem. Então, isso é um vício que a gente tem nessa geração, e esse vício deixa o nosso cérebro ainda mais atemporal do que ele é. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, onde eu, ali muitas das vezes, tendo um frenesi de tela, onde eu estava vendo ali aquelas, né, questão dopaminérgica, ainda mais quando o algoritmo está entregando bem, eu passava horas, horas e horas e esquecia de voltar para a vida no agora. E quando voltava, meu Deus, já passou 2, 3 horas e eu estou aqui. Quando você entende que você não perdeu praticamente 1, 2, 3 horas, mas se você vê no seu celular, todo celular tem tempo de uso. Até nas redes sociais como Instagram, você vai lá, configurações, e você vai ver lá tempo de uso. Se você passa 2 horas ou 3 horas por dia em uma rede social, seja o TokTok, Insta, YouTube, seja lá qual for, você de certa forma, o TokTok é por causa do tap-tap, né? Mas vamos lá, você passa 2 ou 3 horas nessas redes sociais, você acaba entendendo que você não perdeu só 2 ou 3 horas do seu dia. Você acabou perdendo muito mais horas. Porque se a gente fracionar, eu só uso rede social por 15 minutos, mas o meu tempo de uso é durante 3 horas. Então, se eu fracionar os dias de horas do teu dia, se você tem 12, 14 horas acordado e botar essas 3 horas fracionadas, o seu banho que era para ser em 10 minutos foi em 20. A sua refeição que era para ser em 5, 10, 15 minutos foi em meia hora. Por quê? Porque você acabou comendo e muitas das vezes pegando no celular. Tudo aquilo que era para fazer de uma forma mais prática acaba sendo prolongado por causa do uso de tela. Devido a isso, você vai ter que entender que o seu corpo tem vida própria. Então, o que eu quero te falar sobre a questão do corpo ter vida própria? Eu consigo, dos meus estudos e no acompanhamento que a gente faz, deixar a tua ansiedade baixa e a tua depressão zerada, onde você não se culpa mais pelo ontem, você não fica mais naquela culpa, você trata traumas, você trata a questão de comparação, você trata a questão de como viver em status, fama, dinheiro, poder. Você consegue entender os níveis de frequência, onde a gente é atacado muitas das vezes nesse lado emocional por comparação. Então a gente procura reduzir todos esses termos, só que os tempos, né? E os traumas. Só que o que acontece? O seu corpo tem vida própria. O seu cérebro tem um costume de sempre roubar teu tempo. Então, por algum motivo, ele vai fazer você trocar a tela, você entrar em algum tipo de TDAH ou de desatenção, porque o seu cérebro tem vida própria. Então, eu quero aqui te falar que, de fato, o cérebro tem vida própria e a Bíblia também nos dá esse parâmetro, tá? Estou tirando aqui o óculos para poder enxergar. Então,
a carne tem vida própria. Onde é que está isso aí? Lá em Gálatas 5, 19 e 21. Lembrando que todo estudo que eu tenho, ele é pautado em Bíblia. Por quê? Porque eu creio em Deus, primeiramente. E segundo, porque essa visão não é minha. Quem me tirou de onde me tirou foi Cristo. Eu estava no fundo do poço emocional. Eu acreditaria que eu iria morrer do jeito que eu estava vivendo. Eu estava doido para que isso acontecesse, mas isso não aconteceu. Por uma certa forma, eu fui resgatado, e a minha intenção aqui é justamente isso, é poder, se eu fui resgatado por um propósito, eu quero poder acordar os demais. Se eu aprendi algo na minha queda, lá no meu fundo do poço, alguém, aliás, você, deve ter algo a entregar também para essa geração. Lembra, muitas das vezes o ser humano está vivendo por uma depressão porque ele não está sendo útil. E ser útil é o que Cristo fala, tem que servir. Então você veio para servir. O próprio filho não veio para ser servido, veio para servir. Então ele mostra para a gente que essa servidão ela é benéfica, onde você ajuda o próximo a crescer na vida dele. Essa carga de dopamina de ajudar uma pessoa, não que você não possa cobrar por isso, você pode cobrar. Mas essa carga de dopamina, olha como o flash mexe muito com o meu olho, que eu acabo não enxergando a tela. Essa carga de serotonina que é entregue quando você ajuda alguém, essa carga de fazer o bem ao próximo, ela faz com que a gente continue a vida. É o famoso colorir da vida. É o amor no sentido ágape, ou no sentido fito, onde o pai morre pelo filho, onde o amor ágape é amar a quem sem importar a quem, né? Amar sem importar a quem, ou então ceder, no sentido mais coloquial da palavra, tá? Mas esse ceder, esse servir, ele vem dessa questão de se sentir útil, tá? Então, quando você faz isso, você acaba se libertando quanto pessoa. Então, você está aqui para servir. Não sei em que, mas você está para servir. O meu trabalho aqui é te mostrar que você pode servir com tudo aquilo que você sabe. E você também pode aprender uma nova habilidade. E se você já quebrou financeiramente, já passou por algum trauma em alguma área da vida, eu também te ensino como sair disso. Só que o seu cérebro, a sua carne, sempre quando eu falo carne é cérebro, ele tem vida própria, tá? Então, vamos entender o que a Bíblia fala disso. E antes de começar esse gancho, esse gatilho, você tem que entender que o seu cérebro ele só assimila por 6 áreas. Deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu não vou conseguir depois enxergar a tela do tablet. O seu cérebro ele tem 6 áreas de assimilação. Ele tem visão, audição, olfato, paladar, tato e genitália. Você, de fato, consegue assimilar a vida, o campo, vida, terreno, por esses 6 canais de... seria de 6 canais de infiltração, né? Ou de percepção. 6 canais de percepção. Então você, muitas das vezes, é tentado pelo seu olho, tentado pelo seu ouvido, tentado pela sua fala, é aquilo que você come, né? Você é o que você come, você é o que você fala. Muito cuidado com o que as pessoas falam, a palavra tem poder, tudo aqui tem ligação. Visão, audição, paladar, olfato, tato, tá? Tato, isso tem a ver também com toque no corpo, e genitália, que a gente pensa que sexo é só a questão de penetração. Cristo vem falar pra gente que não, se você desejou a mulher do seu irmão, você já pecou, porque o pecado não começa no ato sexual, o pecado começa dentro do coração, começa na mente, tá bom? Então, vamos entender quem é essa carne, quem é esse cérebro que tem vida própria, quem é esse ser. Então, a carne tem vida própria, segundo Gálatas 19, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, essas são as áreas da carne. Olha o que o seu cérebro faz. Ele é imoral sexualmente, impuro e é libertino, tá? Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúme, iras, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a estas. Tudo isso é da carne. Declaro a vocês, como antes, que já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é renúncia, tá bom? Você renuncia aqui para ter um galardão lá, para ter a vida eterna lá. Aquele que renuncia seus prazeres e suas vontades aqui, ele tem direito. Claro que se crê em Deus, crê que Jesus morreu para te salvar, e você crê também na sua salvação, uma vez salvo, salvo, enfim, não vamos entrar nesse mérito de soteriologia, mas
O reino de Deus é abrir mão dos prazeres aqui na terra e entender que existe algo além daqui, que eu posso me preservar quanto pessoa, ser um bom cidadão do reino, onde eu possa trazer a minha vida para que ela seja um exemplo para você, muitas das vezes que não tem a vida regrada. Mas o que é essa obra da carne? É o seu cérebro trabalhando de forma plena. Todo o cérebro, sem questões morais, ele tende a fazer isso que a própria Bíblia fala para a gente em Gálatas. Então, ele é imoral sexualmente. Eu tenho certeza que se você, de alguma forma, assiste ou já assistiu pornografia, se você tem contato com esse tipo de droga, e eu acredito que isso é uma droga, eu também tenho estudos sobre isso, e posso te falar muito sobre isso no tempo e no dia certo, se você tem esse contato com a pornografia, geralmente o seu corpo ele tende a querer fazer coisas imorais, sexualmente, e principalmente levadas à depravação, orgias e tudo os afins, tá? Um exemplo que eu posso te falar é que uma pessoa que começa vendo um filme comum entre homem e mulher acaba vendo os filmes bizarros de todos os sentidos. Então, a imoralidade sexual é uma coisa cerebral, junto com o impulso, que é dentro também do homem e do bicho, que Deus fez lá no Éden, quando ele falou sede fecundos, ou seja, ele deu pra gente esse impulso sexual, que é a única coisa que você consegue fechar os olhos agora e imaginar a pessoa que você deseja, ou até imaginar fazendo algum ato com ela, esse é o impulso sexual dentro do seu cérebro, é uma energia, é um tônus vital, que se você pegar algum tipo de estudo, vai falar que existe uma Kundalini, que é aquela cobra que sai aqui desse chakra e vem para a cabeça, ou seja, a transmutação sexual quando o homem na idade de 35 a 40 anos de idade para de pensar com a cabeça de baixo e começa a pensar com a cabeça de cima, ele transforma essa energia sexual, né? O grande Salomão vai falar para a gente, Salomão que teve 1000 mulheres, o próprio Salomão, que é o contemplativo em Provérbios, é o Salomão que muitas das vezes está depressivo em Eclesiastes. E em Eclesiastes vai falar para a gente que, no fim de tudo, a melhor coisa é temer a Deus e viver segundo o fruto do seu trabalho. Ter a sua mulher e sua família, ou seja, uma mulher, esposa e sua família. Então, Salomão, que foi um cara muito sábio, que Deus deu a ele toda a sabedoria, não haverá outro igual. O próprio Salomão fez muitas artes, muitos casamentos que Deus concordou e entendeu serem casamentos que eram proibidos. E você vê hoje ainda livros satânicos onde tem rituais que Salomão participava. Então, o próprio Salomão está dentro de alguns rituais satânicos, se você entende um pouco dessa área. Mas por quê? Salomão não era um cara santo, ele foi um cara que Deus escolheu para entender as coisas dessa terra. E o próprio Salomão acaba no final de Eclesiastes falando pra gente que o homem que domina a si mesmo, lá em Provérbios, é melhor do que o homem que dominou uma terra, do que dominou o mundo, do que dominou uma cidade. Ou seja, aquele que domina a si mesmo, autoconhecimento, autocontrole, domínio próprio. Essa pessoa ela é muito melhor do que uma pessoa que tem uma cidade conquistada. E de fato, se você pegar os grandes reis, pega a Babilônia como exemplo, os reis só queriam mais, mais e mais. O seu corpo ele é progressivo. Se você fez algum tipo de orgia, se você usa algum tipo de entorpecente, ou se você usa isso, entorpecente não é só ilícito, tá? Pode ser ilícito, o próprio álcool é um entorpecimento. Você vê que o seu corpo ele é progressivo. A dose de ontem ou a dose de mais cedo não é a dose de agora, tem que ser progressiva, tem que aumentar a dose para chegar naqueles níveis a mais. O próprio celular, o seu tempo de tela, no começo, ele é menor do que hoje, muitas das vezes. Ou quando o celular é novo, você acaba de pegar o celular, você fica ali fritando horas e horas do teu tempo. Então, existe uma progressividade com essa curiosidade, com essa novidade, tá? Então, a própria Bíblia fala pra gente que essa imoralidade sexual, essa impureza, essa libertinagem, que não é uma liberdade, porque o que é libertinagem? É achar que eu sou livre. Só que liberdade não é ter que fazer tudo, liberdade é não ter que fazer nada. Eu não sou obrigado a ter bens para mostrar que eu sou rico. Eu não sou obrigado a fumar, beber, me entorpecer de todos os modos, ter 3, 4 mulheres para dizer que isso é liberdade, porque isso de fato não é liberdade, isso é libertinagem, porque isso escraviza. Então, aí volta aquelas frases que tem, né? Quem é você sem a sua conta bancária? Quem é você sem o seu status, sua fama, seu poder? Quem é você? A nossa grande briga, além de espiritual, ela está no ser. Muita gente tem briga no ser, porque quem eu sou? Você se compara pela sua profissão. Não, eu sou advogado. Não, eu sou médico. Eu sou influenciador. Não, você é um ser e você precisa entender quem esse ser é e o que ele veio fazer aqui na Terra. A nossa única crise é essa. E a gente tem uma briga com um cara chamado eu sou. Porque o eu sou, muitas das vezes, que é o próprio Deus, o Deus Yahweh, o Deus Yahvé, este Deus olhando para
Nossa sociedade hoje é Deus Pai amoroso. Agora, como é que ele vai ser um Deus Pai amoroso se a gente não tem um Pai amoroso? Como é que a gente vai ser um Deus, vai ter um Deus Pai amoroso, uma figura paternativa, se a nossa sociedade desconstrói o homem, o pai, o herói? Porque não sei para você, mas para mim a figura de pai é Homer Simpson. A figura de pai é aquele pai, ei, Bart, cadê o Bart? Mas, né? Por quê? Porque a gente tem uma desconstrução da figura paterna. Por que isso? Porque isso não afeta somente você e eu quanto pai. Você e eu quanto... Isso pode ser homem ou mulher, tá? A mulher que tem a figura do pai herói, ela age de uma forma diferente. O homem que tem a figura do pai herói tem uma figura... Tem um papel diferente também na sociedade. E o homem que não tem também tem esse. Tem aquele que perdeu o pai foi comprar o cigarro e nunca voltou. Tem aquele que o pai deixou a mãe. Mas o que a gente aprendeu, pelo menos nessa geração? A desconstrução do papel paterno, onde as mulheres assumiram o papel de heroínas. Isso não é errado. Só que a desconstrução desse lado paterno, amoroso, afetivo, prejudica o teu relacionamento com Deus. Porque como é que Deus é bom, é amoroso, é um pai que amou a gente de tal maneira que deu seu próprio filho para morrer por nós, se a gente não tem uma comparação, uma referência de um pai amoroso? Então essa crise ela é espiritual porque o diabo vem desconstruindo a figura paterna para que eu e você não entendamos quem é esse Deus. Quem é de fato esse pai amoroso? Ele nunca vai ser um pai amoroso quando a gente não tem referência. Então quem é pai para você? Quem não tem figura paterna ativa vai ter que buscar um ser paterno ativo para pegar uma referência para poder ser aquele pai, ou ele pode criar esse ser como um personagem. Mas a gente, quanto cidadãos, a gente tem que entender que é o seguinte: quem é Deus nesse negócio? Porque na cabeça de todo mundo, Deus é um velho barbudo e mau, que tem que ser do jeito dele, e se não for, tá tudo errado, vai pro inferno e acabou. Eu não sei se você tem essa figura de Deus na sua cabeça, eu tinha. Deus para mim era um pai mau, porque eu faço do jeito dele, ou se eu fizer isso aqui errado, meu Deus, eu tô no inferno. Era assim que eu pensava, até ter intimidade com esse Deus amoroso. Então, para você entender quem é Deus Pai, você tem que olhar para Jesus, porque quem viu o Pai, né? Quem é o Pai? O Pai é o mesmo do Filho. Então, só quem viu o Pai foi o Filho. Então, você olha para Jesus, um cara amoroso, um cara que foi perfeito, que compreendeu os pecadores. Jesus não julgava os pecadores, ele julgava os religiosos. Ele chegava com o pecador e muitas das vezes falava, né? Seus pecados estão perdoados, vai e não pecas mais, muda essa rota. Ou seja, você errou, errei, mas daqui para frente você pode mudar a rota. Eis que tudo se faz novo, perdoados estão os seus pecados. Então, quando você entende isso, não é que você não vai pecar mais, mas é que você vai entender aquele erro e você vai procurar não cair mais naquele erro, certo? Olhando para essa figura paterna ativa, esse Deus que não é o Deus que você muitas das vezes pensa que é aquele velho barbudo, igual o Papai Noel, brabo, que se não fizer conforme ele quer, você vai para o inferno. Se você entender que isso é uma máscara que o próprio diabo cria como um inconsciente coletivo para que a gente acredite que esse Deus é um Deus mau, então quando você começa a entender que Deus não é esse Deus, você começa a entender essa figura amorosa, paterna, de um pai mandar o seu próprio filho morrer por nós, que não merecemos esse amor. Mas o próprio filho, quando vê, ele ensina pra gente que um jeito de modificar essa carne, esse ser que tem vida própria, é jejum e oração. Hoje, nessa geração, você é viciado em comida. Por quê? Porque espiritualmente a gente sabe que, de fato, há comida pra gente. Tá aqui, cadê? Deixa eu ver. Bebedeiras. Que mais? Coisas semelhantes a estas, ou seja, a própria palavra de Deus vai falar, não seja muito fã do azeite nem do vinho. Azeite é comida. E vinho é bebida ou entorpecente, do modo geral, porque isso fazem mal pra gente. Então o seu próprio corpo hoje, nessa geração, ele é viciado em comida. Você muitas das vezes, eu estou gravando esse vídeo aqui, são 11h35 da noite. Você muitas das vezes não está com fome, mas vai aparecer daqui a pouco aí no iFood uma promoçãozinha 0,99, você não está com fome, mas você está muito afim de comer aquele lanche há muito tempo e apareceu uma promoção agora, onde você fala, pô, mas será que é o mesmo lanche? Deixa eu pedir aqui. Aí você pede, você já fica ansioso para chegar. Deixa eu ver quantos minutos tá faltando. Ah, chegou. Aí você vai, recebe, come aquele lanche essa hora. Você tá com fome? Nunca. Você não tem fome à noite. Você é ansioso. E você sabendo, e o sistema sabendo que você é ansioso, esse sistema, tá, gente? Ele tem Satanás por trás. E eu não tô aqui para dar crédito por ele, porque ele sabe como é que a gente atua. Tanto que se você entender todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu estou tentando de entregar, ele só vai falar disso.
da temporalidade. É a temporalidade cerebral entre transitar passado, presente e futuro. Quando a gente não está consciente no presente, a gente fica deixando o nosso cérebro no ludibriar com esse automático. Então, se eu não estou presente agora aqui, você está falando de comida, já lembrei de comida, deu fome. Esse horário eu tenho dinheiro, eu vou pedir um iFood. Ah, você acabou de falar do iFood, então eu vou pedir um iFood. Você não estava com fome até eu falar disso. Mesma coisa, eu estou com sede. Deixa eu tomar uma água. Se eu tomar uma água aqui, automaticamente você fala, deu sede. Não é que deu sede. Você foi influenciado, porque seu cérebro tem vida própria, sua carne tem vida própria, tá bom? Entendendo essa questão também do que a gente tem aqui da, da questão da carne ter vida própria, que é esse o entendimento que eu quero passar para vocês, porque não tem como zerar a ansiedade e a depressão, principalmente a ansiedade, porque o medo, que é um dos grandes gatilhos de ansiedade, ele é físico. O medo ele é físico e emocional. Quando é que o medo ele é emocional? Quando eu falo para você, vamos fazer algo. Exemplo, vamos abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa, estamos falando de comida, uma hamburgueria. E essa hamburgueria a gente vai abrir para fazer somente entrega em delivery, a gente vai ganhar muito dinheiro. Pelo referência do passado, o teu cérebro vai, como biblioteca, vai pegar a experiência do passado e vai falar o seguinte, mas abrir uma hamburgueria agora não é tão viável como na época da pandemia. Ele está pegando uma referência. E ele vai muitas vezes falar o seguinte, mas teve gente que já abriu e quebrou. Automaticamente ele vai jogar para a ansiedade. E se eu investir 10, 15 mil reais e não conseguir retirar meu dinheiro? E muitas das vezes o inconsciente também, de certa forma, ou ao contrário, também acontece. Por exemplo, fulano ganhou muito dinheiro. Então, se a gente também achar uma receita certa, a gente pode explodir no iFood, ganhar muito dinheiro, enriquecer. Você aumenta isso, é impossível cerebral, tá? Você aumenta euforicamente essa frequência que você fala, meu Deus, a gente vai ganhar muito dinheiro. A gente não tem como errar, a gente vai dar certo. Aí você vai lá e faz um negócio, quebra a cara também. Ou entra de carrão de cena ou freia. Isso o que é? O cérebro fazendo o que ele ama fazer. Te proteger. Não gastar energia no agora. Ou ele pensa muito no passado ou pensa muito no futuro. Você só toma uma ação no presente e no agora se você estiver bem motivado. Quando você entende que a recompensa está como é que se fala? A recompensa está próxima. Então, o que é um mau hábito? O que é um vício? O que é um bom hábito? Um bom hábito ele se constrói ao longo do tempo. Mas um bom hábito é fazer algo que a recompensa é posterior e a longo prazo ele é positivo. O mau hábito ou vício é o inverso disso. A recompensa ela é imediata e a longo prazo é negativo. Então, quando eu entendo que são questões básicas, o meu cérebro sempre vai querer a coisa mais fácil. Ele sempre vai querer a recompensa imediata. E tudo vai ser desculpa para eu fazer ou não fazer. E muitas das vezes você procrastina porque você não tem certeza daquilo que você quer. Você fica no campo de e se? E se é uma dúvida tão grande que o próprio diabo colocou em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transformas essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, então ele próprio, o diabo, tenta Jesus no si, na dúvida. Foi se que ele falou para Eva, certamente não morrerás, porque tu serás morrer. Então tu não vai morrer, tu vai ser parecida, então tu não vai morrer, ele já afirmou. E se tu não morrer? Porque eu tenho certeza que tu não vai morrer. E de fato essa nossa brincadeira começa no Éden, quando o homem se desliga dessa intimidade com Deus, e isso também é um papo para uma outra aula. O que eu quero te falar? Se você sofre com ansiedade, estresse e depressão, isso são atemporalidades cerebrais, porque o seu cérebro foi criado por um ser atemporal, que é Deus, que é um ser eterno, que é um ser que é espírito. E por ser espírito, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é imutável, ou seja, ele não transita nesse cronos que a gente vive. Então, se você entender isso, o seu cérebro sempre vai lhe colocar no automático, porque de certa forma ele foi criado por um ser superior a ele, que é atemporal, e ele hoje, nessa comodidade que ele tem, ele não quer mais gastar energia como ele gastava. Então, por isso, de fato, hoje ele quer economizar energia. E por isso você fica transitando entre os três tempos. Então, para a gente poder encerrar esse vídeo e não ficar longo, que era para ser uma live, era para estar vendo vocês aqui muitas das vezes e estar conversando, a gente vai fazer um exercício. Esse exercício você pode fazer de qualquer estado de entorpecimento. Eu fazia esse exercício quando eu ficava muito louco, tomando LSD, K. Claro que com K muitas vezes demorava a voltar, sair do buraco, mas
cannabis, qualquer coisa, se você estiver ansioso, se você estiver estressado. Por isso que a respiração ela é muito importante. Se você parar para entender qualquer método de respiração, 747, 777, 757, 85 alguma coisa, não importa. A respiração, quando você para respirar fundo, quer ver? Vamos fazer um teste aí, ó. Você só pega agora, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Faz isso comigo agora aí, ó. Faz de novo. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Não precisa segurar o ar no seu corpo. Quando você segura o ar no seu corpo, você vai ficar tão presente agora que você vai sentir o seu coração batendo. Claro, você está presente. Isso é estar presente. Então, eu vou fazer um exercício com vocês e eu quero que vocês usem esse exercício em todo o tempo que vocês estiverem estressados, se estiverem ansiosos, se estiverem até com depressão. Quando você estiver pensando que a sua vida ela é um bicho de 7 cabeças, que você não vai conseguir dar conta, que você tem conta para pagar amanhã, que você tem um bocado de coisa para fazer, você vai fazer esse exercício que eu vou te ensinar agora. E ele é o que te faz colocar você no agora. E o seu próprio cérebro sai do modo automático e engrena no agora. Só que eu vou te falar, o seu cérebro tem vida própria. E por ter vida própria, você vai de novo pedalar e vai de novo entrar no automático. Então você tem que começar a fazer isso recorrentemente para que você... Caramba, entendi. Então toda vez que você sair do agora, você pode voltar. Estiver muito preocupado, pensando em coisas nada a ver, então vamos fazer o exercício, que é o exercício do agora. Como é que vamos fazer ele? Primeiramente, eu quero que você respire fundo como eu te ensinei, tá bom? E você fecha os olhos, porque você vai já entender. Lembra que eu te falei das captações? O seu corpo capta por esses canais. Então, para você estar presente no agora, eu vou já te ensinar como é que isso funciona, você precisa entender quais são os seus meios de captação e de percepção, tá bom? Então, fecha os olhos onde você está. A gente já vai encerrar. Então, fecha os olhinhos aí. Puxa o ar pelo nariz. Respira de novo. Mais uma vez. Enche esse pulmão. Mais uma vez. Agora que quero que você abra os seus olhos e olha por cima dessa tela que você está me vendo. Eu vou descrever onde é que eu estou aqui. Eu estou de frente com uma parede roxa, onde tem um leão do universo aqui, de olhos fechados. Na minha direita tem uma janela adesivada de um adesivo militar. Na minha esquerda eu tenho uma estufa, algo, na verdade aqui é uma casca de ovo para trazer mais qualidade para o ambiente, para poder fazer gravação. Na minha frente tem uma mesa, tem um pad, alguns livros. Estou sentado numa cadeira, sentindo o meu corpo, e isso é meu agora. Eu não tenho nada além disso aqui. Nenhum problema de amanhã, nenhum problema do ontem, nada do ontem nem hoje. Eu só tenho isso aqui, ó, que é o meu agora. Eu estou gravando para você agora. Este sou eu no agora. A 15 para meia-noite, este sou eu aqui. Não tem nada além daqui. Então hoje, dia 8 de janeiro, às 23h45, esse é meu agora. Este é meu tempo no hoje e agora. Eu estou na casa, no meu quarto, onde eu estou descrevendo para vocês o meu agora. E a vida é isso aqui. Não tem nada além daqui. Não adianta eu pensar em quem vai ver essa live. Não adianta eu querer pensar no problema que eu tive mais cedo. Não adianta eu querer pensar no que aconteceu. Isso aqui é o agora. Então, toda vez que você de fato tiver pensamento nada a ver, ou viajando em pensamentos aleatórios, respira fundo. Lembra que eu te falei que o teu corpo ele conecta no agora? A tua percepção real é só daqui. Então respira fundo, sente o teu peito, sente o teu pulmão e veja onde você está. Se esse local está ruim, cria uma tarefa para sair daí. Se esse local está bom, beleza. Mas eu tenho certeza que não está bom. Mas toda vez que você de fato chegar a um tipo de percepção que você está viajando, você epa, olha por cima desse celular. Onde é que você está? Você nunca se perguntou por que a gente usa GPS? Você nunca se perguntou por que a gente tem que olhar para a hora? Por que eu tive que descrever o local? Por que eu tive que
te falar a hora e o dia que eu estou fazendo isso aqui, porque isso aqui são ciclos. Então, no ciclo de hoje, a 23h46 de 8 de janeiro, no quarto que eu estou, descrito como uma parede roxa, atrás de mim tem um quadro branco numa parede preta. Eu estou aqui, ó, sentado. Isso aqui é meu agora. A minha bússola humana, eu estou aqui. O seu cérebro ele viaja tanto, porque se ele não conseguir chegar no local onde ele tem um GPS, um horário cronometrado, você está perdido. Então, o que a gente usa de artefatos, principalmente a nossa percepção, é para nos colocar no agora. Olha como você ficou mais vivo, parece que você está presente. Isso é o presente. Isso é estar presente. É você estar no agora. Isso é você estar presente. Olha como a sensação é diferente. Sentindo o corpo, sentindo toda aquela. Parece que tudo passou. É que essa aula estava meio chata, mas agora o negócio ficou interessante. Porque isso é o agora. Você só tem isso. Amanhã tem dívida, amanhã é outro dia. Mas o seu agora é isso aqui. E daqui a 1 minuto isso aqui já é passado. Eu falei contigo, era 15 para meia-noite, são 23h47. Ou seja, já tem 2 minutos do que eu falei. Já é passado. Eu só tenho isso aqui agora. E quando você se prontifica a ficar no aqui e agora, o seu corpo começa a falar, mas que sensação louca é essa? Só que ele também se espanta. E por ele se espantar, por ter muita informação, ele prefere te deixar no automático. Mas se você começar a se colocar nesse grau de agora, todo o tempo, você está dirigindo, muitas das vezes você está ali ó, no automático, eu estou indo para casa, eu estou indo para o trabalho. Quantas vezes você mudou a rota do seu trabalho? Quantas vezes você mudou a rota para ir para sua casa? Eu tenho certeza que você não faz isso porque seu cérebro tem medo de novidade. Ah, não, se eu trocar a rota, se eu for por lá, pode ser que eu seja assaltado. Não, se eu for por ali, vai ter trânsito. Você não arrisca muitas coisas na sua vida porque você não vive no presente. Então, quando você começa a entender que viver no agora tem uma responsabilidade muito grande, porque você começa a ficar consciente. Você começa a falar, meu Deus, mas isso aqui é melhor do que qualquer viagem. Isso aqui é melhor do que você fumar um e ficar, tô viajando. Já teve presente alguma vez? Olhando para as coisas nos mínimos detalhes? Já reparou o que é viver de verdade? O que é contemplação? Ver um pôr do sol sem querer botar um celular para poder filmar, para mandar para os outros porque vão dar like, porque já parou para ver alguma coisa de verdade, contemplar aquilo, estar presente? Muitas das vezes pegar alguma coisa, escrever, algo que você possa sentir prazer, presente. Muitas pessoas fazem até sexo com outras pessoas em devaneios, pensando em outras pessoas, ou querendo não estar presente, não estar ali, muitas das vezes com um parceiro, sentindo, entendendo o que é aquilo. Porque o cérebro ama ficar no automático. Então, se você tomou essa consciência, primeiramente, parabéns para você, que você chegou até aqui e agora você é uma pessoa que deve ser no máximo de 1% da geração que ainda para ver um vídeo longo. E eu deixo sempre no final do meu vídeo os grandes gatilhos, porque é para a pessoa passar por todo aquele momento de ansiedade, de agonia, de angústia, para chegar num momento como esse, meu Deus, foi revigorante. Isso é de propósito, para que você entenda que a vida é aqui e agora. Então, quando você fizer algum tipo de respiração, o método que você quiser, você só vai entender que este método está me fazendo o quê? Voltar para o presente. E essa é a coisa mais difícil de fazer nesse momento, porque você vive distraído. Então, se você não mudou essa tela, de certa forma não parou, parabéns, porque você está presente no aqui e agora. E se você gostou e precisar fazer isso, repita, repita, repita quantas vezes for necessário, até seu cérebro se acostumar. Quando você for tomar banho, um bom exemplo, quantas vezes você tomou banho sem estar presente? Você tomou banho somente, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta. Ih, rapaz, eu esqueci de dar comida pro gato. Eita, rapaz, esqueci de mandar dinheiro para não sei quem. Você tá tomando banho, se tocando, muitas das vezes no automático, escovando o dente, pensando em alguma coisa, sem tomar um banho de verdade, sem sentir seu corpo, sem se lavar com prazer. Lembra que isso aqui é templo do Espírito Santo? Não é só para eu cuidar dele, só para eu manter. É para eu também entender que é só essa máquina aqui, por isso que ele tem que ter vida própria. Para essa máquina aqui, é a única máquina que vai fazer eu sentir prazer na Terra. E essa máquina pode me deixar refém dela ou ela pode me deixar comandá-la. E o que eu vou fazer você aprender, tudo que eu vou te ensinar é como comandar essa máquina.
E vai chegar uma hora que você vai falar assim: "Ih, eu tô bestando aqui, eu tô perdendo tempo". Aí você começa a mudar de rota muito rápido. Você vai estar no ambiente onde você vê: "Ih, já tô em ansiedade". Ih, já... Aí você começa a estar em crise porque você já tá entrando no automático. Você fala: "Não, gente, eu já vou embora porque já deu. Tô perdendo tempo". Você vai falar isso pra você mesmo, claro. Você não vai abrir a boca pra falar, mas você vai falar: "Não, porque já deu tempo". Quantas vezes você, no meio de uma festa, você ali curtindo, falou assim: "O que que eu tô fazendo aqui? Caramba, hein?". Isso aí é o agora. Você caiu em si. Você tá no meio de uma festa, bebendo, muitas das vezes com gente que você nem conhece, você tá sem dinheiro, ou então você até tá com dinheiro e fala assim: "Eu poderia estar em casa, poderia estar dormindo, eu tô aqui em pé igual um otário. Vou chegar dolorido, amanhã eu perdi mais uma noite de sono. Poderia estar com a minha mulher, poderia estar com a minha família, mas eu tô aqui". Sabe por que as pessoas estão no bar bebendo essa hora? Porque em casa não tá legal. Porque se elas estivessem presentes em casa, elas tinham feito as pazes, pedido perdão, querendo estar amando as pessoas que estavam perto, ela queria estar em casa. Mas como em casa não tem paz, ela vai para a rua em busca de paz. Só que quando ela cai em si, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui até essa hora? Né? Então essa é a pergunta que você tem que todo tempo, quando você estiver perdido, você respira fundo, fecha os olhos. Por que fechar os olhos? Porque eu estou zerando automaticamente o meu campo de visão. Quando eu fecho os olhos, eu estou limpando o córtex pré-frontal, que é o que a mente fica aqui desenhando coisa, para que quando eu abro o olho eu comece a desenhar o meu agora. Então eu estou aqui, ó, na minha direita tem uma janela com um adesivo militar, na minha frente tem um leão que está no universo aqui de olho fechado, na minha esquerda tem a casca de ovo, que é para dar um temperamento aqui no quarto. Eu estou sentado, olha como eu estou, sentir o próprio corpo, a respiração. Então você começa a desenhar. Se você puder falar em voz alta, você está se ouvindo. Quem é que você mais ouve? É você mesmo. O que você tem falado para você ultimamente? Que você é burro, que você é isso, que você é aquilo. Quantas vezes você falou para você hoje: "Parabéns, que bom, vencemos mais um dia"? Você saiu de casa e voltou, agradeça, mas se agradeça também. Deus, muito obrigado. E obrigado a mim mesmo também por não ter mudado a rota, ou por se eu ter mudado, ter conseguido chegar em casa em paz. Quando você começa a entender que esse ser que está dentro de você precisa se conhecer para ter domínio próprio, lembra que Salomão falou: o homem que domina a si mesmo é melhor que o homem que domina uma cidade. Então, quando você começa a se dominar, principalmente nos seus três tempos, e procura viver sempre aqui e agora, que é o hoje e agora, você não fica mais à mercê do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. O que de fato eu sou? O que eu gosto? Se eu te falar que 70, 80% das coisas que você não gosta, você faz por influência, e eu te provo. Ah, eu gosto de pagode, não gosto. Ah, eu gosto de brega, não gosto. Ah, eu gosto de, de não, brega do Natanzinho, qual é o outro? De arrocha, não gosto. Eu te provo que 70, 80% das pessoas não gostam disso, são influenciados. Ou por ritmo, ou por meio, enfim. Não é hora de se falar disso. Mas quando você cair no agora, que você vai cair, e você fizer esse exercício, em qualquer lugar você pode estar bebido. Isso já aconteceu comigo, eu tenho tomado um lisérgico, né? Um LSD. E eu tá viajando, pegando uma pizza. Eu, peraí, tô de olho fechado. Abre o olho, onde é que eu tô? Eu tô. Como é que eu faço pra chegar em casa? Deixa eu ver. Isso eu loucão. Como é que eu faço pra chegar em casa? Peraí que eu vou. Não, vou ter que me situando agora. Onde é que eu tô? E comecei a dar bússola pro meu corpo. Não, tu não tá no além, não. Tu não tá viajando, tu tá aqui. E consegui sair de um bocado de crise de ansiedade, um bocado de crise de TDAH. Ah, mas eu tenho TDAH porque eu peguei alguma coisa para fazer e deixei, né? Porque você estava pensando muito e não estava presente no agora. Quando você não está presente no agora, você fica pensando: ó, eu estou fazendo comida aqui e estou pensando que, eu não falei o que era para falar naquela briga que eu estava brigando hoje. Faz a comida. Pensa na comida. Pensa no que tu vai temperar, o que tu vai comer. Quando for comer a comida, para de mexer em celular e ó, come, desfruta, não engole, desfruta da comida, porque é o único ser que vai fazer você sentir prazer, dor, é aqui na Terra, é o seu corpo. Ah, eu tô com dor na perna, parabéns, porque a única dor que você vai ter é aqui na Terra. Pare de reclamar e comece a se observar. Tem 3 erros brigando aí dentro, mas esse é um papo para uma outra live. Se você chegou até aqui, parabéns para você. Deixa o seu like,
Deixe seu comentário. O que você achou desse exercício? Volta um pouquinho mais aí. Faz o clipe dele. Vou fazer se eu faço o clipe desse exercício. E pratique. Quando você estiver dirigindo, que você vai se tocar. Porque tem aquele método que fala assim: quantos carros vermelhos você contou de lá para cá? Você não deve ter contado nenhum. Porque você entra no carro, você está indo para sua casa. Mas se uma polícia rodoviária federal te para e fala: ei, tu viu um ônibus azul? Não. Mas passou por você, por quê? Porque você não estava presente. Você estava no automático. Começa a fazer tarefas. Quantas horas eu dirigi sem perceber o que está acontecendo ao meu redor? Às vezes nós estamos no trânsito e a gente está com o celular na mão. Ah, mas estou colocando uma música. Coloca a música e larga o celular, mas estou me ligando. Trabalhar é quando você tiver que trabalhar. Põe o celular, põe uma música e fica aqui, ó, curtindo o seu carro. Eu comecei a dirigir melhor e gostar de dirigir quando eu estava presente dirigindo o carro. Pode ser velho, pode ser novo. Aquela sensação de estar no poder da máquina, de ver, observar as coisas acontecendo. Isso é estar presente. Não é estar. Ah, o carro já saiu, eu vou arrancar. Não. Começa a ficar presente. Começa a ficar no agora. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve e comenta o que você achou dessa live. E seja muito bem-vindo, né, a esse canal. Eu só estava quietinho e vamos para a próxima. Que esse vídeo não fique longo aqui. Vamos para o próximo vídeo.